Boa noite a todos e a todas. O Dr. Cláudio, né, pela diretoria da OAB Campinas, em nome da doutora Luciana Freitas, que é a nossa presidente, eu saúdo a todos que aqui estão presentes, aí no intuito de se aperfeiçoar, de nós termos uma condição melhor de aplicação do direito. Então, em nome de toda a diretoria, eu quero aqui recebê-los e dar os parabéns por essa iniciativa. Quero parabenizar toda a comissão, né, através do Dr. Bruno, nosso presidente, Dr. Cristian Serra, que vai ser o mediador hoje, Karina, né, que está aqui, nossa ex-presidente, que também está presente, a doutora Tatiana Peçanha, que se esforça muito nessas atitudes das comissões de nos auxiliar, porque é impossível para a diretoria, né, realizar tantos eventos, tantos cursos, se não fosse a comissão. Então, em nome desse citado, eu quero agradecer a todo mundo, ao nosso palestrante hoje, né, que se dispõe com um tempo precioso, seus conhecimentos aqui, e nos ajudar a poder entender um pouco mais dessa área, que um dia foi chamada, nem era reconhecido. O pessoal fala assim, direito do trabalho é justicinha. Direito previdenciário, ninguém nem se preocupava. Hoje a gente vê que é muito diferente, o pessoal está realmente buscando estudar o direito previdenciário, o que é importante, e nós estamos sendo reconhecidos nessa situação. Então, eu quero agradecer a todos vocês pelo empenho, pela dedicação do nosso direito previdenciário. Quero agradecer também aqui as funcionárias da OAB, que sem ela a gente não conseguiria realizar esses eventos, né? Em especial hoje a Andressa, que nos acompanha aqui, eu já saúdo a todos os funcionários. Não vou me estender mais, eu quero realmente dizer que é uma satisfação em nome da diretoria e vamos aqui aproveitar esse tempo que nós temos para aprender. Eu quero passar a palavra para o presidente, o Dr. Bruno, que fará aí a condução dos nossos trabalhos no dia de hoje. Boa noite a todos e a todas. Agradeço pelas palavras, Dr. Cláudio, é muito bom tê-lo aqui conosco. Agradeço na sua pessoa toda a diretoria que tem feito um trabalho impecável e nos proporciona viabilizar esse tipo de evento. Quero agradecer também todos os membros da comissão, ao Dr. Alex, que dispôs de um tempo precioso, como bem colocou o Dr. Cláudio, para nos colocar esse tema tão enriquecedor. Revisão da vida toda, creio que seja o tema do momento no direito previdenciário. E quero fazer um agradecimento especial ao Christian, membro da nossa comissão, porque foi ele que fez toda a intermediação, a conversa com o Dr. Alex e acabou viabilizando esse evento. Christian, passo a palavra para você fazer a apresentação. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos e vamos lá. O nosso palestrante de hoje é o Dr. Alexandro de Oliveira. Ele é advogado, especialista em direito previdenciário, professor em curso de extensão e pós-graduação em direito previdenciário, coordenador da pós-graduação em prática previdenciária do EBAJUR, em Ribeirão Preto, e sócio-diretor da WB Cursos em Brasília. Doutor Alex, a palavra é sua. Grato pela presença, grato pelo convite, inclusive, da casa, da qual faço parte desde o ano de 2001, né? Formação minha aí na cidade de Campinas, todo o meu início da vida de trabalho advocatício em Campinas, ainda continuo com os trabalhos aí. Fico muito agradecido, né? Exatamente por poder receber o convite da casa, dos pares, dos colegas, e poder trabalhar um pouco daquilo que eu amo, daquilo que faz parte do meu dia a dia, que é a questão do direito previdenciário. Tá? Então, agradeço encarecidamente o convite do Dr. Christian, eu prontamente atendi, né? Quando veio o convite, eu prontamente atendi. Agradeço a presença do Dr. Bruno, doutora Karina, doutora Tatiana,
né, doutor Cláudio, a presença de todos os demais da casa. Eu só gostaria que os demais, se pudessem abrir suas câmeras. Eu não gosto de falar para essas câmeras pretas ou para essas telas pretas. Então, aqueles que puderem, por favor, né, encarecidamente abram suas câmeras. É claro que às vezes você tem alguma limitação e não pode, e eu entendo perfeitamente, mas se puder, eu gosto de saber como estou chegando até vocês. Boa noite a todos, tá? A gente vai falar de um tema específico dentro da revisão da vida toda. Não, alguns temas específicos dentro da análise da chamada revisão da vida toda. A revisão da vida toda que explode, né? Nos últimos meses aí, para a advocacia previdenciária, movimenta os escritórios de advocacia previdenciária de um modo fabuloso, tá? Atrai a atenção do público ou das pessoas. A mídia falou bastante sobre esse tema revisional, a mídia profissional, que normalmente ela não trabalha muito o tema de previdência, né? Então, jornais, grande mídia, jornais escritos, falados, televisados, né? Todos eles passaram a falar da chamada revisão da vida toda, tamanha a sua importância, tá? Rapidamente, o que vem a ser o tema revisão da vida toda, ou a ideia da revisão da vida toda? Todos nós já conhecemos, mas a revisão da vida toda foi parte, né, exatamente, do julgamento do tema 999 do STJ e também do tema 1102 do STF, onde se procurava, né, a advocacia previdenciária, ela procurou fazer com que fosse resguardado o direito do segurado ao melhor benefício, tá? Nós passamos a ter, a partir de 29 de janeiro de 1999, com a alteração trazida pela Lei 9876 daquele ano, nós passamos a ter dois possíveis formatos de cálculo de concessão de benefício previdenciário, né? A partir de até aquele momento, o cálculo de um benefício previdenciário era feito na média dos últimos 36 salários de contribuição. Depois daquele momento, a média de um benefício previdenciário, para cálculo de apuração de um benefício previdenciário, passou a ser média dos 80% maiores salários de contribuição. Uma conquista, vamos dizer assim, do direito, porque você tinha, na formatação do cálculo de um benefício previdenciário antigo, média dos últimos 36, né, uma formatação simples de cálculo, mas que não preservava a ideia de contribuição previdenciária ou de fonte contributiva que um benefício de fato merece. Como assim, Alex? Olha, se eu tenho um benefício previdenciário que vai ser pago para você, e esse benefício previdenciário leva em consideração a formação do direito ao benefício, o teu tempo de contribuição todo, você vai se aposentar por idade, por tempo de contribuição especial, enfim, vai ser considerado para a sua aposentadoria toda a sua vida contributiva, né? Vai ser analisado o direito ao benefício toda a sua vida contributiva. No entanto, até 99, para o cálculo, só era considerado os últimos 3 anos de salários de contribuição. Uma inconsistência, porque você poderia ter uma distorção na formação do valor desse benefício, considerando apenas os últimos 3 anos. Tá? E aí, a partir daí, o benefício previdenciário passou a ser calculado com base em toda a vida contributiva, bom para uns, não bons para outros, obviamente, né? Aquele que tinha boas contribuições só no finalzinho, ele teria, no contexto de cálculo, considerando todo o período contributivo, uma análise pior do benefício. Mas ok, porque aí eu estou fazendo uma fotografia real da atividade da vida contributiva do segurado. É um formato de cálculo muito mais justo com todos. Bom, dentro dessa linha, a partir de 99, como eu falei para vocês, nós passamos a ter essa nova formação de cálculo. Tá? A Lei 9876 insere o inciso 1 e 2, né, ao artigo 29 da Lei 8.213 de 91. Então, passou a figurar na Lei 8.213 de 91, no artigo 29, que cuida do cálculo de salário de benefício, que tratamos da média, ele passou a ter o seguinte dispositivo, né? Mais ou menos da seguinte forma: o cálculo do benefício passará a ser média dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Então, a 9876 vem e estabelece que o cálculo de um benefício previdenciário, repito, insisto, média dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Pois bem,
esta nova formatação de média é mais devida, mais justa, como você falou, Alex? Sim. No entanto, então, os segurados que eram contribuintes naquele momento não estavam preparados para essa nova sistemática. Tá? Então, ele estava preparado, sim, né, para uma média de relação contributiva que se considerava apenas os últimos 3 anos da vida contributiva. É muito comum você hoje deparar-se com trabalhadores, e quando ele vai, e quem está no direito previdenciário sabe disso, né, sempre há essa dúvida, o cliente chega lá no escritório do doutor Bruno e fala assim, doutor Bruno, então tem direito a me aposentar? Tenho. Escuta, minha aposentadoria vai ser calculada como? Né? Ela vai ser calculada na média dos últimos anos, né? Nos últimos 5 anos, 3 anos, ainda tem essa ideia, né? Esse universo considerando apenas os últimos períodos de contribuição. E aí o doutor Bruno vai falar assim, olha, já não é assim há mais de 20 anos. Né? Há mais de 20 anos já não é assim. A base contributiva ela é mais ampla, ela não está consubstanciada apenas no último período contributivo. 99 mudou isso. No entanto, como eu estava falando, então imagine se você, lá em 1999, momento em que eram necessários apenas os últimos 3 anos para formar o valor da sua aposentadoria, e, de repente, o legislador vem e altera a formação do cálculo. Ele fala assim, olha, o Alex, você que é contribuinte hoje aqui, você vai ter a sua formação de cálculo de benefício, e na formação do cálculo de benefício serão considerados toda a sua vida contributiva. Dá um baque no segurado, né? O segurado fala assim, espera, eu não estava preparado para isso. Né? Eu não tinha condições de me preparar para isso. Até então, sempre me falaram que eram os últimos 3 anos, né, de vida de trabalho. Então, o legislador da 9876 de 99 foi e criou para esse segurado despreparado, né, ele criou uma chamada regra de transição, né? Vem no artigo 3º da Lei 9876 de 99. Esse artigo 3º falava o quê? Né? Ele falava o seguinte, que o cálculo do benefício passou a ser, para aqueles casos de uso de regra de transição, a média dos 80% maiores salários de contribuição, mas de uma base de cálculo comprimida. Tá? Ou seja, ele diminuiu o tamanho da base de cálculo, não consideraria a vida toda, consideraria, para esses casos de regra de transição, a base de cálculo comprimida. Base de cálculo essa que esse artigo 3º definiu sendo para salários de contribuição a partir de julho de 1994. Na prática, ali em 99, voltamos 5 anos no tempo para a base de cálculo e o legislador falou o seguinte, ó, eu vou deixar a sua base de cálculo com tamanho de 5 anos para trás, contando de 99 para trás, e daqui para frente você cuida da sua vida, segurado. Tá? É o máximo que eu consigo fazer para você. Não será considerado todo o período contributivo, mas 5 anos desse seu período contributivo pretérito vão entrar e daqui para frente você cuida da sua vida contributiva. Tá? Foi o equilíbrio que o legislador encontrou para aqueles segurados que estavam despreparados para um novo formato de cálculo de benefício previdenciário. Passamos, então, a partir daquele momento, a ter no nosso ordenamento 2 formatos de cálculo previdenciário. Um com base de cálculo comprimida, que é a regra de transição, que é o artigo 3º da Lei 9876 de 99, e passamos a ter também a base de cálculo expandida, ou todo o período contributivo, ou a vida toda, né? Estava no artigo 29, estava no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 91. Tá? Então, passamos a ter 2 possíveis cálculos de concessão de benefício previdenciário. Pois bem, como deveria ter sido o comportamento daquele que faz o pagamento dos benefícios previdenciários, que autoriza a concessão dos benefícios, que analisa os requisitos desse benefício previdenciário, no caso o INSS? Ele deveria, segundo os próprios princípios previdenciários, fazer o cálculo das 2 formas, para qualquer benefício novo, a partir da vigência da 9876, identificar qual dos 2 seria melhor para o segurado. Porque aqui no direito, quando nós temos um conflito aparente de normas, e é isso que estava acontecendo ali, mais especificamente aqui no direito previdenciário, quando nós temos esse conflito aparente de normas, no caso o cálculo de concessão, deve ser aplicado o princípio do melhor benefício para o segurado. Tá? Fez o INSS. O INSS, a partir de 99, compreendeu que o melhor benefício para o segurado seria sempre o do artigo 3º da 9876. Tá? Então, o INSS passou a aplicar em todos os casos
o artigo 3º da Lei 9876 de 99, ou seja, passou a fazer o cálculo com base de cálculo comprimida, desconsiderando os critérios da vida toda para todos os benefícios a partir de então. Então, todo benefício previdenciário lançado ou concedido a partir de 99 foi calculado com base no artigo 3º, base de cálculo comprimida. Isso quer dizer, Alex, que todo beneficiário que recebeu a partir dali um benefício previdenciário teria direito à base de cálculo expandida? Não. Isso quer dizer que todo beneficiário teria direito à análise dos dois casos, o cálculo 1 e o cálculo 2. Se você tem direito a um melhor cálculo de benefício para o cálculo 2, fosse concedido 2. E não, se é só pelo 1, cálculo 1. Né? O INSS concedeu para todos naquele formato inicial e posso dizer para vocês, estatística minha pessoal, tá? Não é estatística ampla, é estatística dos casos que eu analiso no escritório, dos cálculos que eu faço no escritório para mim e para os colegas advogados quando pedem. Tá? 40% dos benefícios que eu analiso, né, considerando os critérios da base expandida, em melhora. 60% dos benefícios que eu analiso, tá, não tem melhora pelo critério da vida toda. Tá? Então, na proporção, o INSS concedeu o melhor benefício já ao impor o artigo 3º da 9876, e em 60% dos casos ele já deu o melhor benefício. Porém, 40% dos casos ficaram com a avaliação prejudicada, né? Ao não fazer a opção ou dar ao segurado a opção pelo melhor benefício, 30% recebem hoje um benefício defasado, tá? Inadequado. Essa é a ideia da chamada revisão da vida toda, e é isso que foi a julgamento, tanto no STJ, culminando na decisão e na pacificação do tema 999, de dezembro de 2019, tá? E também do tema 1102 do STF, em dezembro de 2022, que nós tivemos o julgamento pelo STF. Tá? Nos dois casos, né, de um modo geral, se compreendeu que é direito do segurado, no caso da existência de duas regras de cálculo, que é o caso da vida toda, a possibilidade de opção pelo melhor benefício, ou seja, o segurado teria direito, né, dentro da sua análise, ao critério do melhor benefício, caso o cálculo pela expansão, pela vida toda, pela base de cálculo expandida, tivesse uma situação de melhora do valor desse benefício previdenciário. Né? Está autorizado pelo nosso judiciário a chamada revisão da vida toda, quando mais benéfico ao segurado o cálculo com base de cálculo expandida. Essa é a ideia da vida toda, e isso é o que está em jogo. Tá? Colocado isso, né, posso dizer para vocês agora o seguinte. Bom, Alex, está definido, entrou, ganhou? Né? O Dr. Bruno sabe que não, o Dr. Christian sabe que não. Né? A gente está entrando aí com vários pedidos e hoje, atualmente, né, uma vez definida a questão principal de mérito da vida toda, nós temos agora discussões que vão debater outros aspectos, às vezes processuais, às vezes do próprio direito material, às vezes questões administrativas da própria vida toda. Tá? Aquele que eventualmente não está muito ligado no aspecto dos critérios e das questões previdenciárias, é importante colocar o seguinte: qual que é a ideia, então, da vida toda? O que eu estou pedindo na prática, Alex, para a revisão da vida toda? O que eu peço é o seguinte, né? O que eu peço é que o INSS, já que ele considerou sempre, em todos os cálculos, uma base comprimida, né? Ou seja, ele considerou em todos os cálculos, ele desconsiderou, na verdade, os salários de contribuição, a composição da formação da média dos salários anteriores a julho de 94, eu peço, então, para que esses salários anteriores sejam computados para o processo de média do meu cliente. Então, olha só, vou ter que ter como informação salários de contribuição anteriores ao período do plano real. Olha que isso é um problema, eventualmente, o que eu preciso? Eu preciso de conhecer sobre o cálculo previdenciário, eu preciso conhecer atualização monetária. Normalmente, sim, você tem hoje inúmeras ferramentas de cálculo que facilitam a sua vida, e nem é esse o problema. Tá? O grande problema é exatamente você encontrar essa informação contributiva pretérita. Tá? Então, nós temos
3 grandes problemas hoje, eu considero, entre outros, a gente tem até outros, talvez a gente debata ainda ao final, mas 3 grandes que eu penso aqui e deixo separado para a gente poder começar a falar agora, que é o que a gente vai falar. Primeiro, a necessidade ou não do prévio requerimento administrativo para um pedido de revisão da vida toda. Tá? Dentro desse primeiro aspecto, ou seja, se eu preciso ou não fazer um pedido administrativo para a chamada revisão da vida toda, eu chamo a atenção também de um modo geral para as revisões de benefício previdenciário. Alguns anos atrás, o STF julgou o tema 350. Tá? O tema 350 do STF fala exatamente desse contexto, da necessidade de você fazer o movimento do pedido administrativo antes de você poder ter um ajuizamento de uma ação judicial contra o INSS. Naquele tema 350, ficou pacificado quais aspectos? Primeiro, tá? O prévio requerimento administrativo é uma forma de você comprovar a pretensão resistida do INSS. Tá? É uma forma de, efetivamente, você demonstrar que o seu direito foi negado. Ora, se eu vou fazer um pedido de um benefício junto ao INSS, ou quem paga o meu benefício previdenciário é o INSS, então eu preciso ir até as portas da autarquia, fazer o requerimento, ele vai analisar, eventualmente, se os requisitos estão preenchidos, e, em estando preenchidos, ele deve conceder o benefício. Tá? Eu não posso, obviamente, segundo essa visão do judiciário, primeiro ao judiciário fazer o requerimento desse benefício já no judiciário diretamente, eu não tenho a pretensão resistida, se eu não tenho um indeferimento prévio do INSS. Tá? Consequentemente, também se compreende que o INSS, dentro desse formato, ele também não pode impor benefícios previdenciários. Né? O seu cliente, quando preenche os requisitos de um benefício, o INSS não vai bater as portas dele e falar assim, olha, segurado, aqui está o direito ao seu benefício, você preencheu a idade e preencheu a carência, né? Aqui o seu direito ao benefício. O segurado pode falar, não, eu não quero hoje, porque daqui a um mês eu posso ter um benefício melhor. Né? Daqui a um ano eu posso ter um benefício melhor. Eu não quero receber esse benefício agora, porque ao acumular com o outro eu posso ter uma redução, eu posso pagar mais imposto de renda, enfim, podem ter vários motivos para o segurado não querer receber o benefício agora de imediato. Então, o INSS não pode impor benefício. Se ele não pode impor, tem que haver a manifestação de vontade do segurado em receber esse benefício. Essa manifestação de vontade se dá junto à autarquia previdenciária, que vai, repito, analisar os requisitos e conceder ou não dentro dos critérios avaliados. Uma vez indeferido o benefício previdenciário dentro do INSS, aí você pode ir ao judiciário e socorrer do juiz e falar, olha, juiz, efetivamente, eu preciso da concessão desse benefício, eu fiz o pedido e ele foi negado. A concessão, o tema 350 olhou o direito previdenciário dentro desse formato. No entanto, esse mesmo tema 350 falou de forma muito clara e muito expressa para revisões de benefício previdenciário, tá? Ou situações em que o INSS, de forma frequente, né, indefira, ou questões sabidamente que são indeferidas pelo INSS, não há necessidade do prévio requerimento administrativo. Eu lembro os colegas advogados quando nós tínhamos o tema da desaposentação. Né? O tema da desaposentação era frequentemente negado pelo INSS e você não precisava, para fazer o requerimento de uma desaposentação, de ir primeiro administrativamente, bastava ir ao judiciário. Tá? Revisões de benefício previdenciário também tem esse formato e tem o seguinte, imagine que você tem um cliente, por exemplo, vamos pensar aqui na revisão da vida toda, o cliente teria direito a 2 critérios de cálculo a serem analisados, o critério da base expandida, que é a vida toda, seria melhor para o cliente, o INSS impôs o cálculo de concessão com a base comprimida, não vida toda. Ou seja, ele entrega a prestação administrativa com a concessão do benefício, mas entrega ela de forma defeituosa, já indicando o seguinte, essa é a forma que eu vejo no cálculo de concessão do seu benefício. Base comprimida, valor inferior, né? Valor menor. Ele compreende que a base expandida não é direito segurado. Quando ele defere um benefício desse jeito, de forma defeituosa, ele está, sim, deferindo o benefício, mas indeferindo o melhor cálculo. Ou seja, eu já tenho, né, de saída, um indeferimento ao critério do menor benefício, um indeferimento de um melhor benefício, um indeferimento com o cálculo da base, cálculo expandida. Se eu já tenho um indeferimento, eu posso ir para o judiciário diretamente. Não preciso fazer prévio requerimento administrativo.
Alguém pode chegar e falar para mim assim, mas Alex, agora nós temos no portal do INSS, recentemente agora, foi aberta a possibilidade de se fazer o requerimento administrativo da revisão da vida toda, né? O INSS está acolhendo pedidos expressos de revisão da vida toda. E eu falo, e nada mudou. Por que nada mudou? Porque antes eu também podia fazer uma revisão da vida toda administrativamente, né? Eu ia lá, preparava uma petição de revisão, entrava no pedido administrativo de revisão, genérico, sem esse nome, expressamente, e, consequentemente, eu podia, nas minhas razões de pedido revisional, expressar o meu desejo de fazer o requerimento com base de cálculo expandida. Estava feita a minha revisão da vida toda. Então, a possibilidade administrativa do pedido revisional sempre existiu, né? O indeferimento é que são elas, né? Sempre houve ou indeferimentos para pedidos dessa natureza. O fato do INSS abrir, né, ou acolher o seu pedido expresso hoje de revisão da vida toda não quer dizer que ele vai deferi-lo. Não quer dizer que esse direito nasce, pelo menos a gente encontra desse jeito até agora, ou a partir de agora. Esse pedido de abertura de procedimento administrativo faz com que o INSS comece a preparar, entender o terreno, eventualmente desmotivar as pessoas a fazerem pela justiça, porque a justiça está muito mais aberta à amplitude de análise. Enfim, várias estratégias envolvidas nessa abertura de canal de pedido administrativo que têm intenções, na minha forma de ver, muito menos preocupadas em atender a demanda em si, do que efetivamente trazer um resultado prático para o segurado. Então, não acho que o pedido administrativo de revisão hoje, estou falando hoje, dia 9 de março de 2023, não acho que o pedido administrativo de revisão da vida toda seja um bom negócio ainda. Tá? Pode mudar, né? Esse comportamento da autarquia previdenciária pode mudar no futuro. A ver. Tá? Então, não é necessário prévio requerimento administrativo. Posso fazer, Alex? Pode, né? Se compreender que é adequado que se faça, pode sim, deve fazer. Não vejo motivos para não fazê-lo. Só alerta o seguinte, pedidos de revisão de benefício previdenciário, né, estão na última fila do INSS. Né? Concessões de benefício, análises de perícias médicas, eventualmente alguns acertos ali de vínculos, preparação para concessão de aposentadorias, dão muito mais mídia, né? Redução de filas nesse sentido dá muito mais mídia do que a própria análise de uma revisão de um benefício. O segurado que já recebe o benefício e que é uma melhora do seu quadro. Tá? Então, consequentemente, isso está no final da fila. Vou dar um número aqui para vocês. Eu fiz um pedido de revisão de um benefício de vida toda, administrativamente, no INSS, em janeiro de 2019, antes do tema 999 do STJ, antes do tema 1102 do STF, e até hoje esse pedido administrativo de revisão não foi analisado pelo INSS. Ele ainda está em análise. Tá? Então, não imagino que tenhamos mudança desse quadro em curto espaço de tempo. Por isso, eu não tenho trabalhado com pleitos de revisão da vida toda pela via administrativa, a não ser casos em que o cliente, de fato, queira assim, desse jeito. Tá? Então, prévio requerimento administrativo, Alex, é necessário? Não. Posso fazê-lo? É do gosto do colega, do advogado ou do cliente, né? Sempre salientando esses aspectos que eu tenho colocado para vocês. Outro problema grande, e aí como a gente vai pular para outro aspecto, eu não sei, Dr. Christian, se a gente tem perguntas nessa linha aí para eventualmente você interromper ou falar alguma coisa nesse sentido. Tem nada, não? Legal, bacana. Então, a gente vai começar a pensar num segundo problema, né, atual da revisão da vida toda. Esse que eu coloquei aqui mais simples, mas um segundo problema que a gente pode passar a pensar. E vejam, esse segundo problema, ele pode nos fazer voltar ao primeiro. Tá? O segundo problema é o seguinte: como eu faço a prova dos salários de contribuição anteriores a julho de 94? Tá? Os salários de contribuição... Coloquei com vocês aqui que a ideia da revisão da vida toda é olhar para trás, antes de julho de 94, e encontrar salários de contribuição desse período anterior a julho de 94, e estes salários de contribuição, obviamente, eles têm que estar em melhor qualidade do que aqueles que estão pós-julho de 94. O INSS considerou para o cálculo do benefício julho de 94 até um mês antes da aposentadoria. Se lá eu tenho uma média qualificada alta,
né, eu vou ter que ter salários anteriores a julho de 94 em qualidade mais alta do que aqueles que são pós-julho de 94. Eu falo para vocês da estatística de 40 a 60, é muito por causa disso. Qual é a tendência do trabalhador? A tendência do trabalhador é, lá atrás, começar a trabalhar ganhando menos, uma remuneração menor, e com o passar do tempo ele vai aumentando a sua qualidade contributiva, de forma que no momento da aposentadoria ele tenha um rendimento melhor do que lá no começo da vida contributiva. Então, teoricamente, né, a expansão da base de cálculo para os períodos iniciais da vida contributiva do segurado levam a crer que o valor do benefício, quando eu coloco esses salários anteriores, ele tende a cair, né, tende a diminuir. Pensando desse jeito, faz sentido que boa parte dos benefícios previdenciários entregues pelo INSS não tenham, na revisão da vida toda, um melhor caminho, né? Então, faz todo sentido isso. No entanto, não é com todos que isso acontece. Quando você volta à base de cálculo para períodos contributivos anteriores, né, você pode ter uma qualificação salarial melhor anteriormente. Muita gente, por exemplo, tinha vida contributiva no período pretérito, no período inicial, com bons vínculos de emprego e boas remunerações. E depois, num determinado momento, né, da vida, ele passa a ter uma qualificação como autônomo, então ele passa a ter uma vida como autônomo, e, obviamente, sendo as contribuições previdenciárias a seu cargo, ele reduz a faixa contributiva só para preencher requisitos de um benefício. Então, ele tem, na vida pretérita, melhores salários, e na vida pós-autônomo, numa condição de autonomia, ele tem contribuições menores. É muito comum que clientes com essa característica tenham, na revisão da vida toda, uma boa salvaguarda para a melhora do benefício. Tá? Mas, voltando ao ponto, né, se eu tenho que buscar os salários anteriores a julho de 94, onde eu encontro, né, esses salários de contribuição? A principal fonte de salários de contribuição que nós temos, o previdenciarista bem conhece, é o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. A gente extrai no portal do meu INSS. Aliás, a única informação de salários de contribuição que o segurado tem disponível. O segurado não tem outra fonte de informação de salários de contribuição disponível à sua mão junto ao sistema previdenciário do INSS. É a única fonte, repito, que o INSS disponibiliza ao segurado, torna ao segurado disponível esse momento informativo. Pois bem, o CNIS, né, ele tem como fonte informativa tanto os vínculos como os salários de contribuição anteriores. No entanto, o CNIS tende a falhar nesses períodos anteriores a julho de 94. Como assim, Alex? Eu conversava com um colega que montou o CNIS, ajudou a montar o CNIS, que nós conhecemos hoje. Foi um processo amplo, deu muito trabalho, ele falou, lá para 2005, 2006, né? Trabalhava naquela parte ali de computação, sistemas de data prev e outras fontes informativas, e ele me disse o seguinte, ele falou, Alex, quando a gente começou a montar, a gente conseguia, com base de computador, a gente conseguia fazer aquilo que nós chamamos de importação de dados. Para vocês que usam, por exemplo, programas de cálculo hoje, softwares de cálculo, né? A gente tem lá aquelas formas de leitura de importação de dados, quem usa o Previous, o PrevCalc, como é que chama lá, o SomPrev, o IEPrevCalc, né? São sistemas de cálculo previdenciaristas, são sistemas de cálculo que fazem importação na base de dados do INSS. Você entra lá no meu INSS, puxa o CNIS, e o sistema, o software de cálculo faz a leitura dos dados e você tem lá, tem todos os salários lançados no seu programa de cálculo. Ele falou para mim que naquela época eles tinham ali programas nesse sentido que faziam importação das fontes de dados que eles tinham contributivas, né, para poder trabalhar essa montagem dos CNIS. Tem um trabalho enorme, e ele falou o seguinte, ele falou, como também nós tínhamos fonte de informação contributiva muito antiga, década de 50, 60, 70, tá? 80, tinha muita fonte informativa que não conseguia, não era compatível com essa formatação e importação de cálculos. E aí, o que a gente fez? Bom, isso ficou arquivado no INSS, se decidiu, porque eram milhões e milhões de fontes informativas, e decidiu-se que a gente considerou ali, né, foi decidido ali que somente os salários, a partir de janeiro de 82, passavam a fazer parte do CNIS. Por quê?
segundo compreensão normal ali da época, a gente está falando de 2004, 2005, 2006, né? Segundo a compreensão da época, os salários que eram anteriores a julho de 94 não entravam na base de cálculo. O INSS considerava a base de cálculo comprimida. Não havia discussão da vida toda ali. Tá? Então, quando eles fizeram a compilação de dados, né, do CNIS, eles fizeram daquilo que eles conseguiam importar, trabalhar mais facilmente, aquilo que precisava digitar, que era informação diversa, que tinha muita papelada e que ia dar um trabalho enorme, ficou lá arquivado. Então, isso não entra no CNIS. Quando não entra no CNIS, não quer dizer que o INSS não tenha posse dessas informações. Ele as tem. Tá? Então, não está no CNIS, mas está com o INSS. E os senhores devem saber que se, por exemplo, o segurado teve contribuição previdenciária oriunda como individual ou facultativo, né, de períodos anteriores a janeiro de 82, você pode chamar aquilo que nós chamamos de microficha previdenciária. Microficha previdenciária, ela informa quais são os salários de contribuição e que períodos esses salários foram feitos, né, eles foram contribuídos, essas contribuições foram feitas pelo segurado, em períodos anteriores a janeiro de 1982. Então, o INSS tem essas informações, ele só não disponibiliza essas informações porque o funcionário que eu conversei lá dava muito trabalho. Tá? Além disso, ele tem as outras fontes também, né, informadas por borderôs, dos empregadores, enfim, toda a fonte de salários de contribuição está com o INSS, só não está disponível para a gente, só não está disponível para a segurança. Pois bem, quando eu faço o pedido do benefício previdenciário, o INSS vai fazer uso da base de dados do CNIS, considera julho de 94 para frente e deixa de fora o anterior a julho de 94. Então, eu peço a revisão da vida toda e peço a expansão da base de cálculo. Só que quando eu vou ao CNIS, eu paro em janeiro de 82. Eu pego lá um segurado que teve contribuição desde 74, eu vou ficar sem informação de contribuições, eu tenho tempo, tanto que no CNIS consta. Ele trabalhou na empresa A do período 1 ao 2, trabalhou na empresa B do período 3 ao 4, trabalhou na empresa C do período 5 ao 6, mas não tem os salários desses períodos. Então, ele sabe, tem a fonte lá, mas ele não deixa os salários lançados porque dá trabalho. Então, consequentemente, fica parecendo que o segurado não teve salário. Pega o CNIS e, obviamente, a hora que você vai calcular, você fala assim, onde estão esses salários? Tá? E aí é que a gente começa a esbarrar, porque você entra com a ação judicial hoje de revisão da vida toda, pede a base de cálculo expandida e o judiciário tem que falar do quê? Comprove os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Se você quer um cálculo de concessão com base expandida e não me fala quais são os salários anteriores a julho de 94, não tem como te dar esse pedido de revisão. O que o judiciário está tentando forçar, meus queridos e minhas queridas? Ele está tentando forçar o seguinte, ele está querendo que você saia do judicial e vá para o administrativo resolver essa questão. Então, ele está falando assim, se você não me trouxer a informação completa, você tem que resolver isso lá. Tem que buscar quais são as informações anteriores a 82, de ir lá para o INSS homologar esses salários, e quando você os tiver, você traga aqui para mim. É isso, né, que o judiciário tende a querer começar a fazer. A gente precisa, obviamente, ser muito firme nesse momento. Tá? Esse é um grande problema hoje. Tá? Olha que não temos saída para isso, né? Eu não posso buscar essa informação salarial de outras fontes? Temos. Tá? Nós temos, por exemplo, uma fonte informativa muito boa, que são as próprias carteiras de trabalho do segurado. O segurado, quando vai fazer um pedido de uma aposentadoria, ele tem que, por obrigação, incluir ao pedido de aposentadoria suas carteiras de trabalho. E lá nas carteiras de trabalho, ele é obrigado a apresentar todas as folhas. Então, você vai ver folha por folha de informação e vai ver, inclusive, as informações da evolução salarial. Lá você tem os salários de contribuição de todos os períodos que o segurado trabalhou. Você tem o contratado e tem a evolução desse salário. É uma fonte fidedigna, né, de informação contributiva. O INSS não concorda com essa informação. Né? O INSS não concorda com essa informação na contestação? Poxa, mas ela foi anexada ao pedido administrativo. O INSS não se manifestou sobre ele. Tá? Então, a prova já estava lá, o INSS já tinha ciência dessa informação da carteira de trabalho. Então, eu não tenho que pedir administrativamente para o INSS. Ela já estava lá no processo administrativo.
já tinha ciência dessa informação contributiva. Tá? Então, a gente tem debate aí, inclusive a argumentação para colocar. Então, você vai fazer um pedido de revisão da vida toda? Opa, pede a cópia do processo administrativo, né? Vale a pena você já ter a cópia do processo administrativo, essa informação constante lá. Vamos pensar, então, que o segurado não julgou a carteira de trabalho e não tem essa informação contributiva lá. O que eu posso fazer, Alex? Você tem também fundamentação e argumentação na própria legislação. Um dos caminhos que eu tenho seguido em situações como essa é o seguinte, tá? O artigo 35 da Lei 8.213 autoriza, e o 28, parágrafo 3º da Lei 8.212 de 91, temos duas fontes legais, tá? Você tem ainda no decreto, você tem na instrução normativa, mas vamos na lei, tá? Lei 8.213 de 91, artigo 35, Lei 8.212 de 91, artigo 28, parágrafo 3º, eles falam mais ou menos o quê? Se você não tem, você tem a prova do tempo, mas não tem a prova do salário de contribuição, deve ser considerado, então, esses salários o salário mínimo. Tá? O INSS já se comporta desse jeito, inclusive em benefícios que são concedidos hoje. Então, isso, inclusive, faz parte do próprio comportamento do INSS. Você pode me perguntar, Alex, mas se eu quero a revisão da vida toda e eu quero que os salários antigos sejam melhores, como é que eu vou lançar salário mínimo e eu vou reduzir a qualidade, então, do meu cálculo? Senhores e senhoras, tá? Os salários mínimos, dentro da composição da base de cálculo, eles podem preencher a margem daqueles 20% menores. Então, você lembra que eu faço média dos 80% maiores? Então, se de repente, quando eu estiver lançando como salário mínimo, esses de salário mínimo fizerem, às vezes, daqueles salários que são os 20% menores, eles não vão atrapalhar o meu cálculo, e aqueles que eu tenho informação contributiva, a média pode tender a aumentar. Eu preciso de bons salários para a revisão da vida toda, eu preciso de bons salários nos períodos de inflação mais alta, porque aí eu tenho um índice de correção melhor, atualização monetária para o momento do benefício. E quando são esses momentos, Alex? Entre 82 e 84, entre 87 até mais ou menos 1990. Nesses momentos, se eu tiver bons salários, não precisa nem ser muito alto, o índice de correção vai ser tão alto que vai melhorar a condição do benefício. Então, eu faço dois cálculos no meu cliente. Eu faço um cálculo informando os salários de contribuição que eu tenho em outras fontes, que não o CNIS, carteira de trabalho, RAIS, próprio contra-cheque, se for o caso, microfichas. Então, eu faço um cálculo considerando as fontes alternativas ao CNIS de salário de contribuição, faço esse cálculo, faço um segundo cálculo, daqueles que eu não tenho informação no CNIS de salário de contribuição, considerando ele salário mínimo. Às vezes, lançando só salário mínimo, o benefício já fica tão superior que eu não preciso ficar entrando na dividida, vamos colocar assim, de fazer a comprovação de outras fontes e cair na contestação do INSS, que essa é uma prova nova, que tem que ser feito um pedido administrativo novo, que tem que homologar lá primeiro para depois fazer o requerimento judicial. Ora, se com o salário mínimo, e o salário mínimo eu estou autorizado por lei, já dá um benefício superior, já dá um benefício muito melhor, eu faço pedido naquele formato. Tá? Então, como uma dica aí para o colega, para a colega advogada, faça dois cálculos. Né? Às vezes você fica ali preenchendo os salários de contribuição e você está dando, eventualmente, a contestação, né, para o outro lado. Está fazendo no salário mínimo, já fica infinitamente superior? Sim. Então, já vai pelo salário mínimo. Né? Não fica arrumando confusão, enchendo salários de contribuição. Evite, né, desdobramentos. O Alex, alguém pode me perguntar, aqui no meu processo, aqui no judiciário local, eventualmente eu tenho visto, né, lives, informações sobre esse tipo, né, estão sugerindo que se faça primeiro o pedido administrativo. O que você pensa disso? Eu penso como eu coloquei para vocês agora, tá? Eu já tenho, no meu cálculo de benefício, considerando o salário mínimo o benefício superior, eu não vou fazer inclusão de salários de contribuição, eu não vou pedir para fazer inclusão de salários de contribuição. Eu já vou resolver pelo próprio salário mínimo, com fundamentação legal, com comportamento do modo que o INSS entende. Tá? Também não faço pedido administrativo para homologação desses salários de contribuição, né? Ou seja, interrompo o processo para ir no administrativo e depois voltar no processo de novo, porque a própria lei fala que eu posso lançar salário mínimo e posso corrigir os salários de contribuição a qualquer momento. Tá? Então, o momento pode ser, inclusive, aquele dentro do pedido judicial. Então,
entendo eu que eu não preciso, reitero que eu não preciso de requerimento administrativo prévio para a revisão da vida toda, nem mesmo para homologar salários de contribuição que não constam no CNIS. Porque eles não constam no CNIS, não porque o segurado não quer, mas porque o INSS não faz constar. Então, não pode se impor ao segurado que ele corrija algo que o INSS deveria cumprir, tá? Ou seja, que já deveria estar lá. Sugiro a leitura e a observação também do artigo 38 da Lei 813, né? Fala que o INSS tem que tornar disponível toda a informação, né, dos salários de contribuição. Então, se a obrigação do INSS é deixar tudo disponível, ou seja, ter essa informação atualizada, ele é quem não fez a atualização de lançar os salários de contribuição, do qual ele, inclusive, tem prova da atividade do tempo. Então, não pode se compelir ao advogado, se impor ao advogado, ao segurado, né, que ele faça essa correção da base de dados quando ele, INSS, tem essa obrigação e não o fez. Então, entendo eu que o prévio requerimento administrativo não deve acontecer, nem, inclusive, quando eu tenho que fazer a prova dos salários de contribuição. Saindo desse contexto da prova dos salários de contribuição, entrando numa terceira linha também de dificuldade que a gente pode começar a enfrentar, e dificuldade essa por falta de conhecimento, repito, a revisão da vida toda só tomou a proporção que tomou porque nós deixamos a coisa tomar essa proporção. O INSS impôs o cálculo pelo artigo 3º, lá em 99, e assim o fez por 20 anos. A gente só acordou para isso lá para 2016, quando o tema, a tese, vida toda, tomou proporção. Né? Foi aí que a advocacia começou a prestar atenção no cálculo do benefício previdenciário e falou, peraí, tem coisa errada aí, mas 16 anos depois. Né? Então, essa questão do piloto automático, de como as coisas vão acontecendo, pode ser um problema. O piloto automático pode vir aqui de novo nesse terceiro ponto que eu estou falando para vocês, que é o quê? Que é, no cálculo da vida toda, ter ou não incidência do menor divisor possível. Tá? O que é o menor divisor possível, Alex? Espera aí que agora está complicando demais. O menor divisor possível, para quem não trabalha com previdência, ou para quem trabalha pouco com previdência, ou não está atento à questão de cálculo, o menor divisor possível é um número, né? Um limitador, vamos dizer assim, para o cálculo de média. O menor divisor possível cria uma barreira, fazendo com que o segurado tenha, na sua atividade contributiva, frequência de contribuições, de modo que, quando você vai fazer o processo de média, você tem que ter um número mínimo de contribuições dentro da base de cálculo, para que sua média não seja prejudicada. Então, na base do divisor, na base da divisão, né, você vai ter um número mínimo chamado menor divisor possível. Nós temos essa regra hoje no cálculo de concessão de benefício. Tá? Ela foi lançada a partir do ano passado, em maio do ano passado, artigo 129, acho que A, da Lei 8.213 de 91. Nós não tínhamos isso no cálculo novo, no cálculo pós-reforma, e passamos a ter no cálculo pós-reforma o chamado menor divisor possível 108, tá? É equivalente a 60% do número mínimo de carência para um benefício programável. Tá? Inclusive, esse artigo 129, né, incluído ali em maio de 22, 129A, ele derrubou aqueles temas que a gente chamava de contribuição única, ou aposentadorias, a chamada ideia da contribuição única. Então, o menor divisor possível passou a existir nos cálculos novos a partir de maio de 22. Alex, mas a gente está falando do cálculo novo. A gente está falando do cálculo que vai de 99 a 2019, antes da reforma, certo? Certo. Lá tinha menor divisor possível? Tinha, quando o cálculo de concessão do benefício era feito conforme o artigo 3º da Lei 9876 de 99, que é o da base comprimida, que é o que o INSS usava. O INSS sempre usou o artigo 3º da 9876, base de cálculo comprimida. Lá no artigo 3º da 9876, você vai ter no descritivo que, se o segurado precisa conter, pelo menos, né, o número equivalente a contribuições em 60% do período básico de cálculo. Caso contrário, o divisor vai ser equivalente a esse número, 60% do período básico de cálculo. É o número do menor divisor possível. Não é um número fixo, porque a base de cálculo pode variar para cada segurado. Pois bem, o menor divisor possível foi usado com gosto pelo INSS, principalmente em aposentadorias por idade,
normalmente tem falhas contributivas na concessão do seu benefício. A aposentadoria por idade ela é conhecida por ter números menores de contribuição, ou exigência menor de contribuição, então era natural que o segurado, quando fazia o pedido da aposentadoria, dentro da base de cálculo tivesse poucas contribuições. Inúmeros benefícios de aposentadoria por idade tiveram incidência do menor divisor possível, que é legal e foi reconhecido pela TNU. Ou seja, o menor divisor possível, repito, ele é legal. A TNU, um tema que eu não vou me lembrar agora aqui de cabeça, julgou como legal e devida a aplicação do menor divisor possível. Só que o menor divisor possível, ele existe dentro do ordenamento apenas nos cálculos de concessão de benefício do artigo 3º da Lei 9876. Ou seja, naqueles que são calculados conforme o não vida toda. Quando você vai para o artigo 29, inciso 1 e inciso 2 da Lei 8.213 de 91, e todo o artigo 29 da Lei 8.213 de 91, você não vai encontrar incidência de menor divisor possível. Ou seja, para os cálculos em que eu penso em base de cálculo expandida, não existe, né, incidência do menor divisor possível. Toda análise que você fizer para critérios que sigam os critérios da vida toda, não devem considerar o menor divisor possível. E aí é que está o problema. O judiciário não sabe disso. Não são poucos os casos de juizado especial federal aqui no TRF1 em Brasília, né, que já está fazendo análise, ele envia para a contadoria o cálculo para ser analisado segundo os critérios da vida toda, e a contadoria devolve o cálculo com incidência do menor divisor possível, o que está errado segundo a visão da lei. A fundamentação aí é legal, tá? Simplesmente legal. No artigo 3º, ou nos cálculos que são feitos conforme o artigo 3º, tem incidência do menor divisor possível, e ele foi reconhecido pela TNU. Ok, mas eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo um cálculo com base de cálculo expandida, pelo 29, inciso 1 ou 2, da Lei 8.213 de 91. E para eles não há incidência do chamado menor divisor possível. Então é simples assim, tá? A fundamentação é normativa, a argumentação é normativa, e não devemos ter a aplicação desse redutor do cálculo, o chamado menor divisor possível, quando pensamos num pedido de revisão da vida toda. Detalhe, o INSS ainda não está contestando suas ações com base nesse dispositivo. Ele ainda não se atentou a esse aspecto, mas logo, logo vai começar a se atentar, e a gente já precisa estar preparado também para esse ponto, para esse aspecto. Tá? Então, olha só, o que eu queria trazer para vocês, e assim, o tempo é curto, né, doutor Bruno? A gente tem tanta coisa para falar de revisão da vida toda, né? Eu, normalmente, quando eu dou um curso de revisão da vida toda, eu fico umas 8 horas falando só de revisão da vida toda, de cálculo, de tudo, mas o tempo é curtinho aqui, né? Mas o que eu queria trazer para vocês, porque às vezes a pessoa fala assim, vou começar a fazer. Tem muita gente entrando hoje em previdência pela revisão da vida toda, o que é bom, né? Você procura o colega advogado ou advogada, né? Esse colega vai, então, se imiscuir nessa matéria nova para ele, que pode ser o direito previdenciário. A gente tem o tema resolvido pelo STF, mas existem questões menores dentro do próprio tema, e a gente até tem muito mais que isso, eventualmente, para debater dentro da vida toda e dentro das questões de revisão, mas essas questões começam a aparecer, né, de forma ali marginal ao principal tema. Consequentemente, isso pode trazer danos ao segurado, ao beneficiário que está fazendo o pedido dessa revisão, caso não tenhamos o conhecimento disso. Logo ali, assim, a revisão da vida toda eu tenho trabalhado desde 2015, praticamente, 2016, a gente já tem debatido temas de revisão da vida toda, e quando avança para uma possível julgamento do STJ ali já em 2019, eu já comecei a compartimentar esses problemas que poderiam vir a ser, e a gente já começou a pensar e debater com outros colegas como que a gente poderia solucionar esses casos, tá? Então, eu quis hoje aqui fazer para vocês exatamente isso, né? Essas ideias ou essas dificuldades que eu tenho enfrentado, inclusive, em meus processos, e a gente tem ali que questionar, que argumentar, que trabalhar, enfim, mas para que a advocacia previdenciária fique atenta, né, a questões como essa, porque, como diz, pode ser um problema e pode ser, eventualmente, situações de improcedência ou de redução do direito do beneficiário. Já é tão
combalido, né? Já está ali tão combalido, né? As questões já que a gente já conhece, que já são do conhecimento de todos, e ainda no momento desse, em que ele pode ter um efeito positivo de uma situação revisional de melhora do quadro-benefício, né? O seu direito aí morto por outros aspectos, ou formais, ou até mesmo do próprio direito material. Então, era isso que eu queria colocar com vocês, nesse pequeno espaço de tempo que a gente tem, e, a partir desse momento, eu me coloco à disposição para questionamentos do que a gente falou aqui, ou até de outras questões da vida toda, que são sempre muito prazerosas de poder falar com vocês. Doutor Alex, muito obrigado, parabéns pela apresentação do tema. Realmente o tempo é curto, mas o doutor conseguiu sintetizar muita informação, né? Quando a gente fala de cálculo previdenciário, que é o maior fundamento da revisão da vida toda, né? Dá uma explosão na cabeça, porque são muitas possibilidades, e eu achei interessante quando o doutor falou das informações do CNIS, que constam no CNIS as informações a partir de 83, é isso? Janeiro de 82, né? É mais comum a partir de janeiro de 82, isso. Janeiro de 82, que constam os salários de contribuição. Eu notei que muitos sistemas de cálculos, eu acho que a maioria, de vez em quando o segurado ele tem salários bons a partir de 82, só que quando você importa o CNIS, ele preenche automaticamente com salário mínimo os espaços que não tem, e de vez em quando acaba passando uma falsa ilusão do valor do benefício, né? Então, Sim. de fato, é algo que a gente tem que ficar bem atento. Christian, acho que a gente tem uma pergunta, é isso? Isso, nós temos uma pergunta aqui. É a seguinte, a pergunta é, pensando na decadência, eu posso levar em consideração algum eventual pedido de revisão, mesmo ele não sendo específico de revisão da vida toda? Ou entendo que seja uma outra revisão, mesmo não sendo a vida toda. Legal. Vamos pensar o seguinte com relação ao termo ou aos termos decadenciais. Primeiro, decadência existe no direito previdenciário a partir de 97. Tá? Até 1997, nós não tínhamos, no artigo 103, previsão para decadência de pedido de revisão ou de concessão de benefício previdenciário. Depois de 97, passou a haver a previsão legal da decadência e a discussão se para concessão e para revisão, para os dois, para antes de 97, enfim, como era a incidência desse termo decadencial. O STF falou que a decadência era, assim, o termo decadencial ele era, assim, constitucional, e que também era constitucional a aplicação do termo decadencial, inclusive para benefícios anteriores a 97. Ali ele também falou que não havia ou não deveria haver prazo decadencial para concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário, pacificou aquilo lá e reiterou isso depois em 2020, né, na ação declaratória de inconstitucionalidade, acho que é 6096. Não lembro aqui de cabeça, mas aqui em 2020 ele reiterou isso quando tivemos a alteração normativa em 2019. Bom, então, decadência para revisão de benefícios previdenciários. Existe? Existe. Aí a gente entra numa segunda linha de discussão. Existe para quais modelos de revisão? Tá? Está pacificado que existe para revisões de ato de concessão. Tá? O que é uma revisão de ato de concessão? Fazendo um resumo muito breve, revisão de ato de concessão é aquela em que você altera a formação original do benefício. Tá? A revisão que você propõe a alteração da formação original do benefício, você tem aí nela uma revisão de ato de concessão. É o caso mais comum de revisão, inclusive. Na maioria das revisões, você propõe uma alteração da originalidade do benefício. O benefício foi concedido do jeito A e você pede para revisá-lo porque ele deveria ter nascido do jeito B. Tá? Basicamente é isso. Outra modalidade de revisão que não teria decadência são as revisões de reajuste ou manutenção, que eu não vou abordar aqui agora para não estender o tempo aqui dos colegas. Mas, então, entendo decadência, a revisão da vida toda seria de quais modelos, Alex? Ora, se eu falo aqui hoje, no nosso encontro, que a revisão da vida toda propõe uma alteração da formatação de cálculo, o INSS entregou o cálculo do jeito A e eu quero o cálculo do jeito D, porque ele é melhor, né? E essa alteração ela se dá lá na origem do benefício, então ela é uma revisão de ato de concessão e, portanto, está adstrita aos prazos decadenciais. Ponto. Essa é a ideia aí da decadência. Então, a revisão da vida toda tem decadência? Aí a gente avança para outra linha. Né? Na revisão da vida toda, ou nas revisões, né,
qual é o termo inicial da contagem do prazo decadencial? Primeiro, né, o artigo 103 falava lá originalmente que o prazo inicial seria a partir do primeiro pagamento do benefício previdenciário. Então, lá no artigo 103, o original, não o original antes de 97, o pós-97, depois que nasce a decadência, ele fala mais ou menos assim, que o termo inicial da contagem no prazo decadencial será a partir do primeiro dia do mês subsequente ao primeiro pagamento. Tá? Então, recebeu hoje, pôs a mão no dinheiro do benefício hoje, a partir do primeiro dia do mês que vem, começa a contar o prazo decadencial de 10 anos para fazer um pedido de revisão. Então, do primeiro pagamento, é o primeiro termo inicial. Aquela lei falava também o seguinte, que começa a contar o prazo decadencial a partir da ciência do indeferimento do pedido administrativo de revisão. Ok. Hoje nós temos mais um termo inicial. O artigo 103 foi alterado, a gente falava isso um pouquinho antes do encontro, né? Falava com o Dr. Bruno. O termo inicial da contagem de prazos do segundo artigo 103, inciso 1, né? Hoje, também pode ser a partir do primeiro dia que o benefício deveria ser pago com o valor revisado. Voltando para a pergunta que o Christian falou. Podemos contar o termo inicial da contagem de prazo decadencial a partir da ciência do indeferimento do pedido administrativo de revisão? Sim, o artigo 103 diz que sim. No entanto, o judiciário começa a impor limites. O judiciário ele tem uma visão restritiva, ele faz aquilo que a gente chama de jurisprudência defensiva. Né? Ele quer menos processos na mesa. Então, imagine o seguinte, que você tem um benefício previdenciário, ele tem 10 anos depois do primeiro pagamento para você começar a contar o prazo decadencial. No último dia do último mês do seu prazo decadencial, você vai lá e faz um pedido de revisão. Demora um pouquinho para ser analisado, da ciência do indeferimento desse pedido, vão se contar, então, mais 10 anos de prazo. Ou seja, o prazo decadencial, ao invés de 10, ele pode ter mais de 20 anos. Nesse exemplo que eu criei aqui, exageradamente. Tá? O judiciário olha para isso e fala assim, poxa, não vai acabar nunca esse negócio de processo na minha mesa. O que o judiciário faz? Jurisprudência defensiva. Uma 256 da TNU. Tá? Uma 256 da TNU fala mais ou menos o seguinte, olha, para eu conseguir essa extensão desse prazo decadencial, eu preciso que o pedido de revisão, né, que foi feito ali dentro do prazo decadencial, no qual você está pedindo a extensão, tem que ser da mesma natureza do pedido revisional que você está fazendo aqui dentro do judiciário. Então, por exemplo, doutor Christian, não adianta você estar lá com um pedido, né, de revisão de benefício previdenciário, onde no seu pedido de revisão de benefício previdenciário, o objetivo era reconhecer conversão de tempo especial em comum, por exemplo. Então, você vai lá e faz um pedido, eu preciso aqui reconhecer o tempo especial em comum. E esse pedido ele é indeferido, depois, passado todo esse tempo, você vem aqui e faz um pedido, aproveitando esse indeferimento, fazendo uma revisão onde você tem, na natureza do seu pedido revisional, alteração do cálculo de concessão do benefício previdenciário. Tá? Então, assim disse a TNU. Alex, posso desdobrar isso? Posso pensar isso de outras formas? Sim, mas o tema está ali, tá? E me parece que ele fecha o caminho para, eventualmente, pedidos de natureza diversa. A gente pode pensar casos concretos. Por exemplo, o cliente foi lá e fez o pedido administrativo de revisão, ele não conhece a natureza da vida toda. Só é debatida de 2016 para cá. Tá? Então, o cliente vai lá e faz um pedido administrativo de revisão mais ou menos assim. Né? Ele fez. Né? Aí ele coloca lá no formulário. Contente com o que você está descontente? Né? O que te descontenta no valor do benefício previdenciário? Olha, o valor é inferior do que eu considero devido. O que você considera que está indevido na formação do seu benefício? O cálculo está errado. Tá? Ele falou que é revisão da vida toda? Não, mas ele falou que o cálculo está errado. Tem técnica para falar de revisão da vida toda? Não. Aliás, né, em 2016, 2015, 2014, sequer existia o termo revisão da vida toda. Tá? Então, é possível que numa situação como essa, em que o segurado não especificou o que ele queria, posso considerar isso como um pedido administrativo de revisão, tá? Com um prévio indeferimento e, dentro dessa linha, fazer o pedido pela via judicial, considerando a expansão do prazo decadencial. Tá? Agora, é claro, você tem uma natureza de pedido administrativo muito diferente disso tudo, aí eu considero, estou ponderando que o judiciário vai começar nessa ideia de jurisprudência defensiva, começar a impedir, por esse motivo, né, pedidos de revisão de natureza da vida toda. Note que não precisa vir no pedido encampado
no pedido de revisão administrativa, expressamente revisão da vida toda. Certo, Christian? Assim penso eu, então, para o colega ou para a colega que fez a pergunta aí, a ideia é essa. Turma 256 da TNU, observem lá, façam a leitura. Aliás, dica boa aí de estudo, né? Pega um por dia, né? O colega previdenciarista aí, pega um tema da TNU por dia e estuda, né? Pega lá o julgado, a sentença, é um aprendizado enorme que a gente tem de direito previdenciário. Pega um tema da TNU por dia e estuda, né? Pode discordar, você concorda ou discorda, mas ali o aprendizado, o estudo que é feito para o direito previdenciário é bastante interessante. Ao invés de a gente ficar vendo o jogo da Ponte Preta, do Guarani, né? Olha lá, doutor Cláudio, olha lá. Agora o pessoal está até abrindo as câmeras. Até abrindo as câmeras agora, tá vendo? Mas assim, pode ver o jogo da Ponte Preta, deixa ligado lá no volume mínimo, no jogo da Ponte Preta, e lê o tema da TNU, tá? Na hora que a Ponte Preta faz gol, tá fazendo bastante agora, vai lá e dá uma olhadinha lá no golzinho, né? Mas continue estudando a TNU que dá tempo, né? Em Brasília, né? Para quem não está acostumado, eu não me acostumava com isso. Aqui em Brasília, eu obviamente sou de Campinas, estava acostumado aí com os locais, né? Com os times locais. Agora, quando eu venho para cá, para Brasília, aqui é só Flamengo, só falo de Flamengo, enche o saco esse negócio de Flamengo. Mas, enfim, né? Tema da TNU dá para estudar, né? Um por dia, que fica bem legal, é um baita aprendizado de previdenciário, tá? Vale a pena. Agora, com relação à questão de decadência, eu acho que deu para abordar um pouquinho aí o que se pensava. Tem mais, Christian? Não, Alex, não tem mais perguntas. Tá joia. Legal. Na verdade, a gente tinha que marcar um evento só para falar de decadência. Sabe o que a gente pode fazer? Assim, sugestão minha aqui, né? Eu me coloco à disposição da casa, tá? Me coloco mesmo à disposição da casa. Eu, normalmente, uma vez por mês, eu estou em Campinas, tá? Pelo menos uma vez por mês eu estou em Campinas. Me coloco à disposição da casa, da ESA, do local, para a gente poder fazer um curso aí de revisões, e aí a gente abrange isso com mais conteúdo, com mais abrangência, a gente poder fazer um curso aí local, presencial. Normalmente, presencial atrai um público maior, acredito eu, né? Sim. Me coloco, de fato, à disposição aí da casa para a gente poder fazer um evento, um curso aí com a ESA, com os colegas, porque, de fato, são temas muito amplos, né, que, às vezes, num encontro menor, a gente não consegue ter toda a abrangência, e tem situações pontuais, específicas, que sempre vale a pena trazer. Então, de fato, né, o Dr. Bruno fica à vontade para entrar em contato comigo, mas tem sempre o Dr. Christian também, que está sempre em contato comigo, sempre falo. Repito e insisto, me coloco à disposição da casa. Eu sei que às vezes é distante, né? Mas como eu estou aí sempre, nada me impede, por exemplo, de alterar um retorno. Vou retornar na segunda, eu retorno na quinta, a gente faz um curso aí, 3 encontros noturnos, por exemplo, e a gente consegue estabelecer num curso aí um papo maior, 3 encontros de 3 horas noturnas, a gente consegue trabalhar bem o tema, falar de decadência, falar de revisão de teto, de vida toda e de qualquer coisa aí, caso vocês queiram. Então, para esses casos e temas de revisão ou para qualquer outro de previdência do regime geral, eu estou à disposição da casa, certo? Muito obrigado, viu, doutor Alex? Muito obrigado por estar à nossa disposição, né? Com certeza vamos voltar a nos falar, mas, repito, o tempo foi curto, mas foi muito enriquecedor. O doutor sintetiza muito bem os assuntos e fica tudo muito claro. Bom, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Doutor Cláudio? Não, ok. Tranquilo. Bom, sendo assim, agradeço a presença de todos, do doutor Alex, de todos os membros da comissão, e aguardo vocês num próximo evento. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigado.